Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e falou: Deixem que as crianças venham a mim e não as proíba que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, finalizando esta semana no capítulo 18. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Olá, tudo bem com vocês? Crianças são o componente principal do reino de Deus. Será que isso se deve ao fato de que criança, então, não tem pecado? De que ela não faz coisa errada? Que não tem maldade no coração e talvez não querem o mal de ninguém? Sim e não. Sim, porque as crianças, em geral, bem no início de sua vida, não têm malícia no coração e são inocentes, no sentido de ver o lado ruim das coisas. E não, porque tão logo elas percebem que têm força para manipular os outros e conter seus impulsos no coração e dar vazão para outros, elas já começam a tentar colocar a sua vontade e os seus impulsos diante das vontades dos outros para ganhar o que querem. E aí está a pior situação de todas. O momento que se descobre que as crianças não têm um coração puro. Não por maldade ou rebeldia, mas porque o pecado habita a natureza humana. E é exatamente aqui que se diferem algumas religiões que ao longo dos tempos acabaram se distanciando. Criança tem ou não tem pecado? Elas são ou não são inocentes? Existe nelas a maldade ou não? E aí que ficaríamos por um longo tempo discutindo que é algo necessário ou não batizar crianças pequenas, bem pequenas, que nem falam ainda, porque na teoria, com esse pensamento, elas ainda não cometeram pecado nenhum. Pois é, acredito que estamos diante de uma verdade muito clara e uma dúvida bastante forte. Qual é a verdade? Todas as pessoas são afetadas pelo pecado em suas vidas. Pecado esse que está em nós desde sempre. Nascemos com o pecado original, o que significa que com ele viemos ao mundo, desde o primeiro dia no nosso nascimento, e o que muitas religiões, infelizmente, entendem de maneira um pouquinho diferente. Eles dizem que pecado é um estado impregnado em nossa natureza ou é uma atitude? Bem, nós confessamos que pecado está em nossa consistência humana, desde Adão e Eva, e que vem de geração em geração, e é também um momento ruim do dia quando ofendemos alguém, porque pecado se manifesta na nossa vida, é algo que pode ser visto também. A resposta para essas questões é que o pecado é da natureza humana e nos acompanha desde sempre. Antes de falarmos qualquer palavra, lá na primeira infância, nós já temos na nossa constituição do ser humano o pecado em nosso coração. Por isso necessitamos daquele lavar regenerador do batismo, o quanto antes. O pecado pode ser visto também com nossas atitudes, mas apesar de não demonstrarmos todos eles, porque acabamos fingindo muitos, eles já estão em nós desde sempre. Sendo assim, todos são pecadores e precisam de Jesus como seu Salvador. Negar esse fato é muito perigoso, porque corremos o risco de ficar de fora da graça de Deus, porque ele não está acessível. Talvez até por negligência? Pois é. Como uma pessoa que tem fome, mas não come diante de um prato servido. Como quem está doente e não toma o remédio, mesmo sentindo a dor da sua doença. Quem tem pecado e não quer o perdão que o batismo pode oferecer, é exatamente assim. O que uma criança fez de errado? Ela não fez? Não é questão de fazer,
mas ela já tem no seu coração o pecado original. E isso pode ser tirado limpo através do batismo. O reino de Deus é feito de crianças, nesse caso aqui no texto, pequeninos de fé ingênua, sem malícia e especialmente dúvida, que confiam em Jesus diretamente, sem interferência de outras pessoas. Como uma criança, ali aqui está a questão de que Jesus faz a comparação, que se sentem seguras no colo do Pai, nos braços da mãe, sob os cuidados dos seus, sem questionar, só confiam. O reino de Deus é feito de crianças, de um coração como criança, e aqui não é coração jovem, porque não está falando de idade, mas de confiar, sem duvidar. E assim, com esta fé forte e direcionada para os braços de Jesus, é que o reino de Deus é feito de pessoas que querem estar perto de Deus. Crianças precisam sim ser batizadas o mais cedo possível. A fé é a ação de Deus no nosso coração. Não importa a idade, não depende de nossa compreensão, pois por mim eu não entendo o amor incondicional que Deus tem a nos oferecer, porque é muito maior do que qualquer entendimento humano. Confie nisso e você será salvo. Fiquem bem e nos vemos na próxima.